Vem comigo porque nós estamos chegando para mais uma lição Betel, lição 8. O ensino de Jesus sobre oração é o nosso tema. Eu espero que esteja tudo bem com você e quero lhe pedir que você não deixe de se inscrever aí no canal, de comentar, compartilhar. Acione o sininho aí para receber as novas notificações. Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Somos membros da Assembleia de Deus. Meu pastor é o pastor Amós Rubens. Bom, esse tema é um tema extremamente importante, de algo que está quase entrando em extinção na igreja que a gente chama aí de moderna, que parece que parou, que deixou de depender de Deus. E Jesus vai trazer esse ensino sobre oração. O textual diz assim, deixa eu ver a hora aqui. O textual diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Outro assunto importante aqui para a gente abordar em relação a isso, está dentro desse contexto de oração, é não usar vãs repetições. Vamos lá. A verdade aplicada diz: por intermédio da oração cultivamos um relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Quais são os objetivos dessa lição? Apresentar o modelo da oração do Pai Nosso, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória, e mostrar as nossas necessidades e carências. O texto de referência está em Mateus capítulo 6, versos do 9 ao 12. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo no nosso tempo aqui, que é bem resumido. Vamos lá. Diz assim a introdução. Orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor e pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por e em nós. E falamos como estamos nos sentindo. Bom, eu penso que a oração que Deus estabeleceu, fazer as coisas por meio da oração, para que nós mantivéssemos essa comunhão com Ele. Pensa bem, se Deus fizesse tudo sem nós necessitarmos de orar, como que manteríamos esse relacionamento de pai e filho, de filho e pai? Então, de uma maneira muito, talvez as palavras não defina, falar muito sábia, sabedoria é um atributo de Deus. Deus, de uma maneira muito inefável, Deus estabeleceu que por meio da oração as coisas poderiam ser realizadas. Bernard Johnson, ele disse que a oração é o braço que move as mãos de Deus. Então, se nós formos ver vários conceitos sobre oração, olha, eu quero até indicar um livro que eu não posso deixar de indicar. Deixa eu pegar aqui dentre alguns que eu já li sobre oração. Esse aqui, Poder pela Oração. Não sei se você já leu, se você já leu, deixe o seu comentário aí até para fortalecer, para que outras pessoas possam ver a importância dessa literatura na vida nossa, na vida do cristão, de E.M. Boldes.
Então, esse meio de relacionarmos com Deus está aí estabelecido pela oração. Então, oração, palavra. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Claro, nem sempre que eu oro eu falo com Deus. Eu posso estar falando ao vento por causa das vãs repetições. Nem sempre quando eu leio a Bíblia eu ouço Deus. Deus está falando porque é a Bíblia, mas nem sempre eu estou ouvindo. Depende muito com que sentimento eu a leio. Vamos lá. A oração modelo dos discípulos do Senhor. Quando a gente abre a Bíblia em Mateus, capítulo 6, está aqui na minha, ó. Versículo de número 9. No início você já tem assim de cara, ó, a oração é o título dominical. Título não é inspirado, não é? O que quer dizer a oração dominical? A oração que foi feita no domingo? É até engraçado, mas tem lógica. Só que não. A oração dominical é a oração do Senhor. Se tivesse aqui ó, a oração do Senhor, também sem problema. Porque o Domini é aí a expressão latina para Senhor. Então a oração do Senhor. Lembra do ano Domini? Ano do Senhor. Ano a partir do Senhor. É a expressão do domingo no latim, né? Dia do Senhor. Então ele já começa nos ensinando uma oração, porque os seus discípulos pedem a ele, nos ensine a orar. Ensinar a orar é algo extremamente necessário nos dias de hoje. As pessoas às vezes pegam para orar, conta o que fez durante o dia, e parece que ela está contando para Deus, não, ela está contando para nós. Conta os seus feitos, lamenta, fala do que estão fazendo com ela, alegando que está contando para Deus. Não, está contando para a gente, porque para Deus ela contaria lá no seu secreto. Por isso que orar é importantíssimo, e a forma estabelecida está aqui estabelecida por Jesus. Vamos lá. Ensina-nos a orar, é a petição dos discípulos. Ensina-nos a orar. Bonito, né? E aí Jesus começa a falar, ó, portanto, vós orareis assim. Que coisa linda, né? Essa colocação de Jesus. Jesus divide essa oração em duas partes. Está aqui, ó. 3 petições faz relação a ele e 3 petições faz relação a nós. Aí ele começa então nos ensinando. Como é que vocês vão orar? Já que os discípulos pediram que o Jesus os ensinasse a orar, Jesus primeiro dá uma advertência. Ó, vocês não vão orar como os hipócritas. Vocês não podem orar como os hipócritas. Vocês não podem ficar usando de vãs repetições. Nós vamos ver isso mais para frente. Jesus dá uma aula sobre a oração. Vamos lá. 3, ó. Primeiro relacionado ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ele já começa com o Pai, chamando Deus de Pai, que já não é um coloquial popular em relação ao Antigo Testamento. Ele já começa nos trazendo um princípio de intimidade, um princípio de relacionamento, que ele estava mudando esse conceito que os homens tinham do Pai, que o Pai quer ser bem próximo do seu filho. Então ele começa: santificado seja o teu nome. Ou seja, ele está já trazendo à tona aí a logística
de que como nós devemos nos aproximar de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. As três primeiras relacionadas ao Pai. Santificado seja o nome do Pai, que venha o reino do Pai e que faça-se a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. Ou que a vontade do Pai seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Quem faz a vontade de Deus no céu são os anjos. Então Jesus está falando assim, vocês vão pedir ao Pai para que a vontade dele seja feita aqui na terra, que vocês obedeçam ao Pai, tanto quanto os anjos obedecem ao Pai no céu. A vontade no céu é feita, a vontade na terra deve ser proporcional. Só que nós invertemos isso. A oração hoje é que seja feita no céu a vontade da terra. Não é a vontade do céu que seja feita na terra. É que a vontade da terra seja feita no céu. Olha só, a minha vontade, que Deus satisfaça os meus prazeres, os meus caprichos, as minhas vontades, atenda aquilo que vai me satisfazer. Como é que nós mudamos o contexto bíblico? E aí nós passamos a mandar em Deus e quebramos toda uma logística ensinada por Jesus no conceito da oração. E depois vem as três para falar para a gente. Aí vai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Então, as três primeiras relacionadas a Deus, as três últimas relacionadas a nós. É importante ou não é esse princípio de oração? Quando Jesus fala, vamos entender aqui. Portanto, vós orareis assim. Aí ele começa. Ele não ensina, vocês devem orar assim. Ele disse, é isso que vocês devem fazer. É isso que vocês devem fazer. Ele não disse, é isso que vocês devem fazer. Ele disse, vocês devem orar assim. Por que ele fala, vocês devem orar assim? E não é isso que vocês devem fazer. Vocês devem orar assim, porque ele está nos dando um modelo. Ele não está nos ensinando um meio da gente ficar repetindo essas palavras. Tanto que ele vai falar, inclusive, a respeito das vãs repetições. No versículo 7, ele vai falar, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. É importante a gente entender isso aqui, porque os gentios, os pagãos, eles tinham o hábito de orar e fazer a mesma oração para vários deuses. Isso se tornava uma repetição vã. Então Jesus está trazendo uma tônica para eles e ensinou, vocês não vão ficar repetindo oração. Você pode orar pelas mesmas coisas, mas que não seja algo mecânico, que não seja fruto da mecanização robotizada, que seja espontâneo e que brote, que saia do seu interior de uma maneira espontânea e natural. É um ensino assim de nos encantar e que o Espírito Santo nos induza a essa vida de oração. Ensina-nos a orar.
Então eles pediram a Jesus que eles ensinassem de forma correta a forma de se dirigir a Deus, porque segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com Ele. Então, se só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber, eles então queriam aprender a orar. Eu acho muito lindo esse pedido que eles fazem a Jesus. Vamos a 2, tópico 1, subtópico 2. A oração e sua ordem. A oração está dividida em 2 partes. A primeira metade se refere à glória de Deus e a outra metade trata das nossas necessidades. Isso aí eu já dei aqui a minha explicação sobre isso, né? Então as 3 primeiras vai ocupar de nós para com Deus e as 3 últimas de nós para conosco mesmo. Então primeiro a gente ora glorificando a Deus. Como que a gente começa uma oração? A gente começa uma oração exaltando Deus, exaltando o Pai, chamando o Senhor de Pai. Qual é o hábito que nós criamos de orar por vermos acontecer essa norma nas reuniões de oração? Senhor, perdoa os meus pecados por palavra, pensamento e obra. Então nós vamos vendo que as pessoas vão aprendendo dessa forma por estar num ambiente que dessa forma ora. Qual o ensinamento de Jesus? Pai, nós te exaltamos, te adoramos e bendizemos o seu nome, porque tu é lindo, a tua palavra é linda. Essa forma de você iniciar denotando um relacionamento e intimidade de pai e filho e de filho e o papai. Deu para entender? Se não deu, deixa o seu comentário aí. Se deu, deixa o seu comentário também. 1:3 diz, do pai para os filhos. Esse modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Jesus, é claro, ele pega a norma dos gentios, mas ele também está combatendo aqui os fariseus, porque os fariseus se achavam extremamente os religiosos da época. Então Jesus está ensinando a eles a orar. Vocês não vão ficar por aí, sabe, repetindo as mesmas coisas, repetindo para ser visto, quem sabe falando aquilo que vocês fizeram na oração, para que todos saibam o que você fez, porque Deus em si, por si, na sua presciência, onisciência, Ele já sabe o que você fez. Então tem coisas que a gente ouve as pessoas falando na igreja que ela está propagando o seu feito e não está orando para Deus. A oração a Deus vai conotar esse relacionamento, essa intimidade. Há quem diga que que não se ensine a orar. É errado quem pensa assim. Até porque os discípulos de João os ensinou a orar e os discípulos de Jesus pediu a Jesus que o ensinasse a orar. Eu não me lembro o pensador que falou isso, mas é mais louvável você ensinar um homem a orar do que ensiná-lo a pregar. Então, porque mais vale um homem preparado, e se prepara um homem na oração, do que um sermão preparado. Por isso que a oração, ela nos lava, ela nos lapida, ela nos quebranta, ela nos destrói. Ela é contra a gente, porque a nossa carne não quer orar. Jesus estava no monte, Mateus capítulo 26, se a gente pegar aqui rapidamente, Mateus capítulo 26, Jesus está no monte com seus discípulos, orando, e o versículo 41, mas começa do 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E aí ele leva consigo os 3
a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, para orar com ele. Se distancia um pouco deles. E então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, então há 3 afastamentos. Primeiro dos 9, e ele leva os 3 para um local para que eles orassem, e ele se distancia um pouquinho dos 3. Ele queria fazer a sua oração à parte. E quando ele volta, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Bem, para Pedro ele disse nem uma hora. E para nós, quem sabe o que a gente está ouvindo de Jesus é Jesus falando: nem 5 minutos tu consegues vigiar comigo. Nem 5 minutos tu consegues velar comigo. Nem 5 minutos tu consegue orar comigo. Pensa bem, você jogar essa pergunta lá para a igreja: quantos minutos você consegue velar com Jesus? Que coisa, hein? E eles estavam dormindo. Quem quer orar tem que lutar contra o sono. O sono é o inimigo. E eles estavam cansados. A carne, no texto aqui, quando Jesus diz a carne é fraca, o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca aqui é no sentido do cansaço, não é no sentido de natureza pecaminosa. É cansaço. O seu espírito está pronto para orar, mas o cansaço da sua carne faz muitas das vezes você dormir. Então ele fala assim: vigiai e orai. Não perca para a carne, não perca para o cansaço. Persiste em orar. Orar é lutar contra tudo, inclusive contra a gente mesmo. Vamos lá, Deus e sua glória. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento de sua vontade. É aqueles com que ele começa ensinando a exaltar a grandeza de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Então, no Antigo Testamento, Noé, Abraão, Davi jamais ousaram chamá-lo de pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai e filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. O Pai Nosso, nas palavras de John Stott, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de Deus, pessoalmente amoroso e poderoso. Ele está trazendo uma forma de oração baseada na intimidade. Que depois isso vai estreitar mais ainda quando o Espírito Santo passa a habitar em nós e a gente pode bater aquele papo, ter uma conversa sadia com o Espírito Santo. Que Deus desperte a igreja, a mim, a você, para orar. Que Deus desperte a sua escola dominical. Na verdade, quem ora, quem ensina, ele não pode divorciar o ensino da oração. Oração e ensino são inseparáveis. A gente encontra em Atos capítulo 6, versículo 4. E nós perseveraremos no ministério da palavra e da oração. Ensino e oração andam de mãos grudadas. Não é nem dadas, é grudadas. Desperta o teu professor para orar, desperta o teu superintendente para orar, desperta o teu pastor para orar, desperta a tua igreja para orar, que comece no ensino da palavra. Tá bom? Santificado seja o teu nome. Este Deus a quem chamamos Pai é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração,
com temor e admiração. Ou seja, um Deus santo, um Deus que santifica, deve ter criaturas que procurem viver uma vida de acordo com o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, a santidade é parte inerente de Deus. E a sua casa, o Salmos 96, se Deus é santo, essa santidade de Deus, o nome de Deus, deve atingir as nossas vidas. Salmo 93, versículo 5, diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, a sua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Se Deus é santo, se a gente o santifica, o seu nome, na casa de Deus, também a santidade deve ter lugar. A sua casa convém a santidade, não a baderna, a desordem, não as coisas do mundo tomando conta da casa de Deus, em nome de que a gente precisa fazer aí uma evolução. Vamos lá. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. O comentário pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim, no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. Nossa principal tarefa é estar ocupado com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação do teu Filho. Então, o reino de Deus, ele é algo escatológico, que será ainda fundado. Todavia, o reino de Deus está dentro de nós. O governo de Deus, a soberania de Deus, está dentro de nós. Nós, na verdade, somos partes desse reino escatológico, mas que já vivemos, ou que deveríamos viver, esse governo do Senhor dentro da nossa vida, onde a nossa vontade será subjugada à vontade do Senhor. Então, que venha o teu reino, e que nós começamos a viver de modo como cidadãos desse reino. Porque o Sermão do Monte é a constituição desse reino. É a constituição de como nós devemos viver o nosso cristianismo, a nossa fé, como filho de Deus, como servos de Jesus. Ele nos dá o norte de como nós vamos viver esse evangelho. O 2:3 diz: venha o teu 3:1. Nossas necessidades e carências. A segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. O pão nosso de cada dia que o Pai nos concede. Ora, orar pelo pão cotidiano é viver em total dependência, confiança na provisão de Deus. Israel havia aprendido esta lição com o maná no deserto. Todos os dias eles recebiam um maná, vindo direto da mesa de Deus. Que glória, que bênção! Eles tinham essa provisão. Toda manhã caía o maná. Final de semana caía de maneira dupla. Eles recolherem 2 vezes, porque no sábado não iria cair.
Isso é a provisão, isso é a porção diária, isso é o pão do dia. Tanto que Jesus encerra o Sermão do Monte ensinando que nós não devemos, diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está querendo dizer? Você já tem o mal de hoje. Você já tem a luta de hoje. Você já tem as batalhas de hoje. Viva hoje. Faça hoje valer a pena. Amanhã você viva o amanhã. Porque se você viveu hoje no amanhã, você antecipa o mal de amanhã para hoje. Você fica com duas batalhas. A de hoje e a de amanhã. Então ele fala, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã Deus vai prover, fica tranquilo. E basta ao dia o seu próprio mal. Viva hoje. Amanhã Deus proverá se chegarmos até lá. O perdão de nossas dívidas. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão. A verdadeira oração, aí é William Barclay, a verdadeira oração é um assunto de família, Pai Nosso, e se não existe entendimento entre os membros da família, como podemos querer ter um bom relacionamento com o Pai? Com aquele destruiu. Como é que você quer ter um relacionamento com o Pai odiando dentro da sua casa? Como é que a gente quer ter relacionamento com Deus se dentro de casa a gente não tem uma vivência amigável? Com relacionamento de amor. E aí a gente sai, vamos sair da casa e ser extensivo à igreja. Se a gente tem dificuldade interpessoal, de relacionamento, essas coisinhas te impedem de crescer. Essa ausência de perdão te impede de viver o cristianismo. Você não cresce espiritualmente, você não tem força para orar, você não tem força para estudar. Quando você tem uma aparente oração, tá, às vezes em público, é performance. Porque a pessoa odeia, a pessoa guarda rancor, a pessoa guarda mágoa. E aí Jesus está ensinando, perdoa, porque se você não perdoar, Deus não te perdoa e a sua oração não é ouvida. Perdoar não é uma opção, é uma necessidade. Estou orando para Deus me tocar para eu perdoar fulano. Isso não existe, isso não é evangelho. O evangelho é perdão. O que é perdão? Perdão é quando eu perdi R$1.000, tive um perdão. Não. Perdão é porque roubaram o meu carro que valia 40 mil, tive um perdão. Não também. Perdão é a expressão grega de afieme. É você despachar. É você mandar embora. É você se livrar de um peso que te carcome por dentro. Em público a pessoa tem até uma aparência, mas fora dali não vive uma realidade do Evangelho. Nós temos muitos artistas no Evangelho que sabem muito bem se apresentar quando estão nos palcos, mas que vivem totalmente longe de Deus. Infelizmente.
fechando aqui o 3:3, livrai-nos do mal. É possível viver neste mundo sem ser tentado? Até Jesus passou por isso. Verdade. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem ao redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor buscando uma brecha. Bom, aqui tem um ponto teológico para a gente discutir. E eu vou deixar um link aí para você acompanhar esse assunto aqui. Por quê? A ideia, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidamente. A ideia de que o anjo do Senhor está ao meu redor e Satanás ao meu derredor, ele não me toca porque eu estou numa bolha, como se eu estivesse numa bolha, isso aqui na verdade não existe teologicamente, né? É uma teologia um pouco ultrapassada, mas eu vou deixar um link aí para você acompanhar esse conceito teológico. Tá? É um ponto aí para você analisar, para você pesquisar e para você tomar um conhecimento melhor desse assunto. Tá bom? Chegando à nossa conclusão aqui, ó, o fato de ter cultivado uma vida de oração quando exercia um ministério neste mundo e ensinado seus discípulos a orar, atesta a necessidade e a relevância da oração na vida do cristão. A oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial. É estarmos abertos para Deus em confiança e louvor, para recebermos o que tem reservado aos seus. Meu amigo, obrigado por você estar aqui conosco e por a gente estar entrando aí dentro da sua casa, no seu carro, no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu serviço, o seu negócio, a sua casa. Que ela seja alcançada com a mão forte de Deus. E que todo mal seja repreendido, rechaçado, no nome do Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e ore pelos seus alunos, pela sua casa, pela sua aula, que seja a boca de Deus. Fica com Deus.